Agradecemos a Deus pela vida, a saúde, a liberdade que ainda gozamos. E estamos aqui nessa reunião especial, dando abertura a esses 10 dias de oração. Tivemos às 9 horas a nossa oração individual e nesta reunião de abertura eu queria trazer alguns fundamentos, algumas bases e ao decorrer da reunião trazendo alguns textos para compartilhar com os irmãos, textos bíblicos. Em relação aos propósitos a serem trazidos nessa semana, nesses 10 dias de oração, poderíamos pensar em muitas razões. E tenho certeza que cada um tenha uma razão em especial, uma preocupação em especial. O irmão Antônio, até falando comigo, dizia, irmãos, destaque então orações em favor da igreja. Em favor que a igreja consiga cumprir a sua missão. E ele até falou desse hino, que foi tocado ao início. E eu falei, irmão, eu gosto também muito desse hino. A melodia maravilhosa e a letra também. Este apelo a Deus para que fortaleça a sua igreja. Para além disso ainda, eu queria trazer aqui 3 pontos, que penso que devemos volver nossas atenções. E claro que os irmãos depois podem trazer a sua visão de estudo, vou trazer a minha neste momento. Devemos fazer oração em favor dos enfermos e também das famílias enlutadas. Devemos dedicar nossas orações também em favor do avanço da causa de Deus, que a mensagem para esses últimos dias chegue às pessoas que estão desfalecendo. Ellen White, num texto que foi lido ontem em nosso estudo, falava, do rebanho, então, sem pastores, desfalecendo sem alimento puro, e a necessidade de avançar, de proclamar a verdade presente e assinaladora, ela fala. E, portanto, nós temos essas preocupações. E em terceiro ponto, eu queria trazer aqui, é justamente orar. Cada um de nós devemos orar por maior consagração pessoal diante de Deus. Sempre me vem à mente aquele texto do Serviço Cristão, que fala da necessidade de uma maior parte do povo de Deus ser um povo esclarecido e cooperador de Deus. Somente quando isso ocorrer, da maior parte estiver nessa condição, aí sim poderá ocorrer o derramamento sem medida da chuva serôdia do Espírito Santo, então, sobre a vida de cada um. O primeiro texto que eu queria trazer com os irmãos aqui, um texto de Ellen White, os demais serão da Bíblia. O primeiro texto eu achei bem interessante, do 4º comentário bíblico, página 1182. O conselho inspirado da mensageira do Senhor nos diz: busquem com todo fervor uma experiência e uma piedade profundas e aprendam a andar prudentemente. Deus não abandona seus filhos errantes que são fracos na fé e que cometem muitos erros. O Senhor considera e ouve a oração e o testemunho deles, aqueles que olham para Jesus dia a dia e hora a hora e que vigiam em oração estão se aproximando de Deus, de Jesus, Anjos com asas estendidas estão esperando para levar sua contrita oração a Deus
e para registrá-la no livro do céu. Portanto, vemos essa ligação, essa proximidade de todo o céu em favor de seus filhos errantes, que são fracos na fé e que cometem muitos erros. Devem, então, aprender a andar prudentemente, buscar melhor experiência. Devem, então, ter em mente que tem um poder sobrenatural em favor deles. É importante destacar que a oração é parte da vida diária, é um dever e um privilégio do cristão. E devemos agir como cristãos genuínos, começando do interior para fora, começando da teoria e indo para a prática. Infelizmente, alguns se escondem através de certas formalidades, e é isso que o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago nos fala aqui nesses dois textos, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Portanto, de nada adianta uma aparência de piedade de um homem ou mulher de oração, se isso não for acompanhado de obras correspondentes. Tiago nos orienta: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não apenas algo da boca para fora, mas, de fato, estejamos preocupados em cumprir a palavra de Deus. O texto a seguir, Isaías 56, nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraço a minha aliança. Também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Que bendita promessa já nesses versos, onde encontramos aqui o eunuco, que era visto muitas vezes também como amaldiçoado, também o estrangeiro com preciosismo, com exclusivismo dos judeus, poderia se julgar excluído da graça. E aqui, nesse texto de Isaías 56, há de fato promessas maravilhosas. Israel deveria ter aprendido com essas promessas. E vamos mais adiante, agora os versos 6 e 7 concluem dizendo assim: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que bendita promessa, o vislumbre do Evangelho alcançando a todas as nações, povos, línguas, tribos. Romanos 8, os versos 25 a 28.
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui já temos um texto em relação justamente à divindade, à personalidade do Espírito Santo. Vemos então que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí o verso 27 nos diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes esse texto, que é colocar todas as coisas contribuem para o bem, é colocar de uma maneira um tanto superficial, uma vez que podemos ter essa certeza se estivermos dando ouvidos ao Espírito Santo. Examinar o nosso coração, o Espírito Santo trabalhará conosco através de nossa consciência, quer nos acusando, quer nos defendendo. E deste modo, então, se estivermos seguindo a guia do Espírito Santo, todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. O próximo texto é uma parábola que Jesus conta em Lucas 18, muito significativa. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então ela clamava aquele juiz iníquo justiça. O verso 4 agora. E por algum tempo não quis atendê-la, o juiz iníquo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, nesse texto, Jesus não teve receio de fazer uma comparação tanto dura, né? Aqui, claro que Deus não é um juiz iníquo, ele é muito melhor que aquele juiz, mas sabe que mesmo aquele juiz iníquo, num raciocínio aqui pragmático, ele resolve, então, resolver a questão da viúva, porque ela tinha lhe importunado muito. Quanto mais, então, nosso Pai Celestial procurará responder os nossos casos. Poderá parecer para nós que ele é tardio em responder, em fazer justiça. Porém, é dito no final que depressa lhes fará justiça. Mas muitas vezes a falha está o quê? Não está no elemento divino, mas no humano. Por isso que finaliza dizendo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa que é a grande dificuldade. Em Colossenses, capítulo 3,
os versos 13 a 17, nos declaram: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, encontramos aqui, neste texto, admoestações maravilhosas da parte do apóstolo Paulo, dizendo da comunhão dos santos, como deve ser. Devemos partilhar do ensinamento, das admoestações, dos salmos, dos hinos, dos cânticos, das orações entre os irmãos. E em Filipenses 4, os versos 4 a 9, declara: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Devemos ser reconhecidos pela nossa honestidade, devemos ser reconhecidos pela nossa imparcialidade, não haver hipocrisia, a equidade notória entre todos. Verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Encontramos mais uma vez aqui a necessidade de não sermos ansiosos, colocarmos nossas petições a Deus e tranquilizar os nossos corações da justiça do nosso Deus, que a paz não nos seja roubada. E meditemos então nessas coisas verdadeiras, justas, honestas, amáveis. Nisso devemos meditar e dessa maneira desenvolver a nossa fé, que a nossa fé não desfaleça, em olharmos tanto aos espinhos, mas vermos também o aspecto positivo em toda a situação.